O site Sola Escritura acusa falsamente a NVI de facilitar a prática do pecado e ser diabólica. Este vai ser o tema do vídeo de hoje. Como vocês podem ver, né, aqui nesse site, eu printei, né? E aqui em Romanos 8:1, o site diz: subtração da expressão que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso facilita a prática do pecado. A Bíblia NVI, caso você tenha ela e você fizer aí uma leitura, você percebe, né, que essa parte aqui, ó, que não é segundo a carne, mas segundo o Espírito, não existe nela, certo? Mas existe na Bíblia ACF, na King James de 1611 e na LTT. Então ele diz que essa omissão facilita a prática do pecado. Um outro texto que ele cita é esse aqui, Colossenses 1,14. Ele diz: subtração da expressão pelo seu sangue, depois da palavra redenção, mais uma tentativa diabólica da negação do valor salvífico do sangue do Senhor Jesus Cristo. Olha só essa expressão, ó, mais uma tentativa diabólica. Então, quer dizer, se isso aqui é mais uma tentativa diabólica, é porque houve outras tentativas antes, certo? Bom, eu quero comentar sobre esses dois temas e fazer uma breve refutação contra essa falácia que esse site está trazendo contra a Bíblia NVI. Bom, eu estou com um grupo de crítica textual do Antigo e Novo Testamento lá no WhatsApp. Caso você tenha interesse, é só você entrar aqui no link que está na descrição deste vídeo, certo? Você clica e você já vai ser direcionado para lá, beleza? E caso você tenha interesse de fazer um curso de hebraico bíblico, aqui na parte de membros nível 2 você tem um curso disponível de hebraico. Ainda eu estou postando aulas, né? Hoje eu vou postar a 12ª aula sobre o primeiro módulo da língua hebraica, certo? E vamos assim até o nível avançado. E caso você tenha interesse também de estudar grego do Novo Testamento, é só falar comigo. Aqui na descrição você pode pegar o meu contato, certo? Peço que você siga lá a minha página no Instagram, essa aqui, Exegese Bíblica. O link está aqui também na descrição. E caso você tenha interesse de adquirir a minha matéria de crítica textual, essa aqui, crítica textual do Novo Testamento, é só você falar comigo. Ela está disponível em PDF, beleza? No caso em formato digital. Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos aqui começar por Romanos 8:1. Aqui nesse texto, a Bíblia ACF, essa aqui, ó, ela diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A NVI diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Observe que essa parte, né, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, não existe na Bíblia NVI. Então, segundo esse site, essa omissão facilita a prática do pecado, né? Mas será que isso de fato procede mesmo? Vamos analisar. Bom, primeira coisa que nós vamos aqui falar é que esse texto ele tem basicamente aí 3 variações textuais, certo? Essa parte mais curta que está presente na Bíblia NVI, essa leitura ela está presente em 40% de todos os manuscritos gregos que nós temos. E a parte que está aqui na Bíblia ACF, ela está em praticamente 60%. Então você tem muitos manuscritos que apoiam esse lado e muitos manuscritos que apoiam esse outro lado, certo? Aí o que acontece? Aqui você tem o códice sinaíticos, né? Ele para aqui, ó, Jesus is, né? Aqui em
Jesus, né? No caso aqui, aqui ele coloca uma forma abreviada, né, do caso dativo Yeshu, certo? Aqui você tem o Códex Vaticano, ele faz a mesma coisa, terminando aqui, ó, Jesus, né, Yeshu, certo? E aqui, ó, Cristo, caso dativo, Cristo, Yeshu, né, Jesus Cristo. Exatamente como a NVI termina aqui, ó, beleza? Então aqui você vai ter muitos manuscritos que vão apoiar essa leitura, inclusive manuscritos de outros lugares, como também manuscritos bizantinos também param aí. Então veja, você tem manuscritos bizantinos, manuscritos alexandrinos, e você tem também ali várias traduções antigas e também o texto grego ocidental. Então quer dizer, essa leitura que é mais curta, ela não é uma leitura exclusiva apenas da tradição alexandrina, certo? Ela está espalhada por todo lugar, né? Você tem várias versões antigas, como copta, né? E também siríaco, que vai omitir essa parte maior, beleza? Então essa é a primeira variação. Aí aqui você tem o Códice Alexandrino. O Códice Alexandrino, observe que aqui, ó, Cristo, Yeshu, certo? Jesus Cristo, só que ele não para aqui, ele continua a leitura aqui, ó, certo? Aí aqui ele vai falar, né? Ele vai trazer até aqui, ó. Ou seja, o Códice Alexandrino, ele diz, né, que não anda segundo a carne. Ele para aí, certo? Então ele traz a leitura maior, só que a última parte, né, que vai lhe falar, como você encontra aqui, ó, você encontra aqui, ó, mas segundo o Espírito, essa parte ela não existe no Códice Alexandrino, mas essa parte aqui, ó, que não andam segundo a carne, existe, certo? Então até aqui beleza, né? O Códice Alexandrino lhe dá apoio a uma leitura maior. O texto bizantino, de modo geral, né, ou uma boa parte dele, assim como o texto Receptus, a família 35, o texto majoritário, eles dão apoio à leitura que estão na Bíblia ACF. Beleza? Até aí ok, né? Só que o que acontece? Esse site ele está fazendo essa acusação de uma maneira muito leviana. Por quê? Porque ninguém em sã consciência que lesse Romanos 8:1, como está na NVI, iria chegar à conclusão de que ela está facilitando o pecado. Por quê? Porque Romanos 8 não tem apenas o versículo 1, certo? Vamos aqui fazer uma leitura da Bíblia NVI. Versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, no versículo 4 da própria NVI, ela atesta o que está omitido no versículo 1, que é exatamente essa parte aqui, ó. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, a NVI ela traz base sim para essa frase, só que no versículo 4, que é uma repetição, tá? Aí ele continua, que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para... Peraí, deixa eu subir aqui um pouquinho. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas
quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. E aí continua. Eu pergunto a todos vocês: a Bíblia NVI está facilitando o pecado porque não trouxe uma pequena frase no primeiro versículo? O contexto inteiro aqui está falando contra o pecado. Como é que ele está facilitando o pecado? Expliquem para mim isso. Agora imagine uma pessoa leiga que lê isso aqui nesse site. Uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, que não lê nada. Imagine uma pessoa lendo isso aqui. Eu já vi pessoas criticando a Bíblia NVI por causa desse site, dizendo: olha, a Bíblia NVI alterou isso, mudou aquilo e tal, não sei o que. Ou seja, o pessoal repete o que esse site fala, sem a mínima análise, sem ler contexto, não precisa ler nada, omite ali uma pequena frase, pronto. Já adulterou, já facilita pecado e não sei o que. Então, quer dizer, se eu pego esse texto aqui, o contexto inteiro do capítulo 8 de Romanos, e eu vou ler na NVI, qualquer leigo que seja, ele vai chegar à conclusão de que aqui não tem facilidade alguma para pecado. Ela não está facilitando isso em nenhum lugar. Inclusive o próprio versículo 4 usa a frase que está omitida no versículo 1. Diz que a mentalidade da carne é morte. Como que está alimentando, como é que está facilitando o pecado? Olha que loucura de quem escreveu essa bizarrice nesse site. Mas não acaba por aí, né? Claro, né? Colossenses 1,14, a Bíblia CF diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aí, por causa disso, ele disse que isso aqui é uma tentativa diabólica da negação do valor salvífico do sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando eu li isso aqui, eu digo: eu não estou acreditando no que eu estou vendo, né? Eu tive que ler de novo para crer nisso, né? Eu até postei lá no meu grupo lá de crítica textual, né? Eu digo: olhem só isso aqui, né? Bom, vamos lá. Aqui ele acusa a NVI de arrancar essa parte, né, pelo seu sangue. Então, se ela arranca essa parte, então é porque ela está negando que o sacrifício de Cristo, ou a expiação, vem por meio do sacrifício de Cristo. Bom, vamos analisar. Se uma pessoa ela quer ocultar alguma coisa, seja o que for, você acha que essa pessoa vai deixar rastros? É óbvio que não, né? Se a tentativa for de omissão, ela vai ter que omitir aquela informação em todos os lugares. Não existe isso de pegar uma parte aqui, pega outra parte ali. Não. Arrancar tudo. Agora, se você tem uma omissão em um lugar, mas essa omissão aparece em outro lugar, então não existe tentativa nenhuma de ocultar nada, certo? Vamos lá. Aqui nós temos o texto de Colossenses 1,14, né, no Códice Vaticano, certo? O Códice Vaticano, ele traz exatamente como está na NVI. Não só ele, né, como outros manuscritos gregos vão fazer essa atestação, certo? Vai omitir essa parte, né, pelo seu sangue. Então aqui você tem, né, enro, ou seja, no qual, certo? No qual eschomen tivemos, certo?
embora os outros manuscritos, né, fale erromen, como temos no presente, o Codex Vaticano coloca no auristo. Tivemos ten apolutrosim, certo? Temos a redenção, certo? Então aqui, em quem tivemos a redenção, ten afesin, aqui ó, afesin, a remissão, tom dos hamartio ou hamartion, tá? Que no caso é dos pecados. Em quem temos a redenção, né? No caso ali, a remissão dos pecados. Beleza. Só que quando você vai pegar o texto de Efésios 1:14, Efésios 1:7, olha o que o texto da NVI diz. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Ou seja, como é que a NVI está negando o valor do sacrifício de Cristo, se no capítulo 1, versículo 7, ela traz essa expressão, em que nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados? Parece-me que na mente desse ser que escreveu isso, né, a expressão por meio do seu sangue tem que estar em todos os lugares, senão é uma negação, né? Estaria negando algo. Então, por exemplo, aqui em Atos 10:43 fala, né? Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Eu acho que na mente dele, alguém que errou, porque não tinha que estar aqui mediante seu nome, tinha que estar mediante o seu sangue. Você encontra várias vezes a Bíblia falando do perdão dos pecados mediante Cristo, mediante crer, mediante sangue, mediante o seu nome, ou seja, é mediante uma série de fatores, certo? Ela não coloca algo apenas restrito, mediante o seu sangue em todo lugar, tá? Então o fato de não haver na NVI mediante o seu sangue em Colossenses 1:14 não significa que ela está negando algo, porque ela atesta em outros lugares, como eu mostrei em Efésios capítulo 1, versículo 7, em Hebreus, né? E acho que é Hebreus 9, 20, 22, né? Algo assim. Então quer dizer, ela também coloca lá. E aí, né? E aí, quando você pega o Codex Vaticano, que é esse aqui, né? Olha que coisa interessante, ó. Observem bem aqui essas duas leituras, tá? Deixa eu pegar aqui o texto de... Cadê? Aqui. Vamos fazer uma comparação de leitura desses dois textos, certo? Colossenses 1:14 e Efésios 1:7. Começa aqui, ó. En ho. En é a preposição, né? E ho, o pronome relativo. En ho, ou seja, no qual. Aí quando você pega aqui, né? Você tem, ó, en, aqui, ó, ho, certo? En ho, no qual. Aqui ele traz o erromen, temos. Aqui ele traz esromen, no caso, tivemos. Aí aqui ele coloca ten apolutrosin, a redenção. Aqui ele faz a mesma coisa, né? Apolutrosin, a redenção. Aí ele coloca aqui, ó, dia é a preposição por meio. É a que aparece no texto dos receptos lá em Colossenses 1:15. Por meio
tu do haimatos, autos, do seu sangue. Tá aqui a expressão. Onde está no Códex Vaticano, tem em qualquer manuscrito que você procurar. Efésios 1:7 é praticamente uma citação idêntica de Colossenses 1:14. Então, o que é que existe? Os estudiosos, eles falam que Colossenses 1:14 originalmente não tinha a expressão pelo seu sangue. E ela foi acrescentada por causa de Efésios 1:7, porque é o mesmo texto. Então, para deixar um padrão fixo, então eles adulteraram. No caso, eles acrescentaram, mas isso aí não vai ter nenhum problema, né? Digamos assim, tá? Embora o outro lado, que defende o texto bizantino, entende-se que Colossenses 1:14 arrancou essa expressão. Talvez por um descuido do escriba, né? Porque não faz sentido alguém alterar Colossenses 1:14 propositalmente e deixar em Efésios 1:7, tá? Mas existem algumas explicações também, tá? Para talvez essa omissão, né? Então vai ter metodologias diferentes de explicar o assunto. Só que esse rapaz aí, eu acredito que na mente dele a verdade plena está com ele. Todo mundo está errado, todo mundo errou, tá tudo errado. Ele tem a verdade plena. E a verdade plena está num site dele. Cara, isso é uma bizarrice sem tamanho. Eu vou fazer outro vídeo que ele faz um comentário falando que não precisa você estudar grego. Você precisa só ter a King James. A King James é a palavra final acima de tudo. Ele diz isso num site dele. Então, peraí. A King James, ela está acima de tudo, gramático. Quem discordar dela está errado. Ele fala isso. Eu tenho um print, eu vou mostrar aqui em outro vídeo, tá? Então, quer dizer, Romanos 8:1, mostrei aqui na própria NVI, contextualizando a passagem, que ela não facilita pecado em lugar nenhum. 2. Mostrei que Colossenses 1:14 existe explicações diferentes, metodologias de crítica em cima desse texto. Só que de modo geral o conteúdo está preservado. Você vai encontrar em vários lugares isso. Não é só em Colossenses 1:14, mas parece que na mente dele apenas Colossenses 1:14 é o único texto. Parece que ele só tem Colossenses 1:14 como a Bíblia inteira, né? Só que quando a gente fala de conteúdo de teologia, é para isso que existe o quê? A teologia sistemática. Ela vai o quê? Sistematizar os temas, falar dos assuntos de forma contextualizada. Então, se eu vou estudar sobre pecado, eu vou olhar todos os textos que falem sobre aquilo. Se eu vou estudar sobre Cristo, eu vou pegar todos os textos que falem sobre ele. E isso é teologia, né? É o que a Bíblia mostra, certo? Então, eu acho que talvez ele esqueceu disso, não sei, enfim. Mas é uma coisa que não faz o menor sentido, essas acusações sem fundamento nenhum. E ainda acusar a NVI de facilitar a prática do pecado e chamá-la de diabólica. Isso é realmente um absurdo, né? E claro, tem que ser combatido. O ponto não é combater os textos receptos, não. O ponto é combater esses absurdos que ele fala, né? E ainda de maneira descontextualizada. Bom, então
É isso aí, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo conteúdo.